Shalom, bom dia, meus amados. Que o Senhor abençoe seu dia ricamente. Não esqueça aí, então, de deixar seu like e compartilhar esse vídeo, porque hoje eu vou estar falando sobre planejamento, né? Com certeza, né? Um planejamento que eu me refiro com relação à escatologia, o fim dos tempos, ok? Então, não esqueça disso. Mas antes, compartilhar com você, hoje eu saí para trabalhar e olha isso. Dia hoje bem frio, com neve. Bastante neve hoje. Bem diferente, um dia atípico. Estou compartilhando aí com vocês. Planejamento, ok? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. É verdade. Então, dando início aqui ao nosso assunto de hoje sobre planejamento, pergunta que fica no ar. Será que Deus é um Deus que não planeja? Será que Deus é um Deus que não se importa com planejamento? Ou será que ele não deixou nada nas escrituras falando sobre como se planejar para alguma coisa? Ou ele nos indica planejar? Ou ele nos manda fazer alguma coisa? Ou ele nos ensina algo sobre planejamento? E a resposta para você é sim. E eu quero usar algumas passagens, inclusive algumas delas são passagens escatológicas, falando sobre planejamento, numa ótica que talvez você ainda não viu. O primeiro texto que eu quero trabalhar com você é Lucas, capítulo 14. Versículo 25 em diante, o Senhor Jesus vem falando sobre, então, discipulado, sobre aquele que quer ser meu discípulo, né? Tem que me amar acima de sua mãe, dos seus pais, dos seus parentes, dos seus filhos e filhas, sua esposa, e até mesmo me amar mais do que você ama a sua própria vida. Então começa, e depois ele fala sobre tomar a cruz. E em cima disso, ele vem então no versículo 28, e ele começa a falar algo interessante. Ele começa a falar sobre planejamento para ser um discípulo, sabe? Porque ele ensina os discípulos, então, que para ser discípulo, eles precisam aprender a se planejar para, então, vamos dizer assim, amar o Senhor. Porque a palavra amar vem do hebraico, ahavá, significa servir sem intenção de ter algo em troca. Isso é a palavra verdadeiramente amor no hebraico. E aí vem, vamos ver então, versículo 28 diz o seguinte: portanto, qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento e avalia-se com os recursos necessários que você tem para edificá-la? Essa é uma pergunta. E para que não aconteça que você, havendo providenciado os alicerces da construção, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que contemplarem a obra inacabada zombem, né, dele. Proclamando, este homem começou grande construção, mas não foi capaz de terminá-la. Isso me lembra de um versículo, né, que está em Eclesiastes, se não me engano, capítulo 7, que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Tá? Agora, olha só, ele falou sobre planejamento. Agora, olha o versículo 31. Ele continua falando. Ou ainda, qual é o rei que, pretendendo partir para guerrear contra outro rei, não se assenta primeiro para analisar se com 10.000 soldados poderá vencer aquele que vem contra ele com 20.000 soldados. Se chegar à conclusão que não pode vencer, então enviará uma delegação, estando o inimigo ainda longe, e solicitará condições de paz. Olha que interessante. Então o Senhor Jesus vem falando aqui, então, em Lucas 14, sobre planejamento. E 3 capítulos à frente, Lucas 17, o Senhor Jesus começa a falar, em Lucas mesmo, sobre escatologia. 3 capítulos posterior. E é esse texto que eu quero atentar com vocês agora. Quero citar aqui Mateus 24, é o sermão escatológico de Jesus, Mateus capítulo 24, todo ele fala sobre o fim dos tempos, baseado em 3 perguntas dos discípulos. Só que o nosso texto que eu quero que você foque no dia de hoje é Mateus 25, tá? Vai estar aqui embaixo na descrição. Mateus capítulo 25. O que é o Mateus 25? O que diz o capítulo 25? Eu tenho um vídeo gravado aqui, sobre isso aqui. Primeira coisa, você precisa entender que Mateus 25, ele está conectado com Mateus capítulo 24, tá? Mateus capítulo 24 é todo escatológico. Jesus falando do seu retorno, de como se daria os acontecimentos do seu retorno. Tem vários vídeos aqui no canal falando sobre isso. Só que no Mateus capítulo 25, ele conta 3 parábolas, ok? 3 parábolas. Uma delas é a primeira parábola,
eu vou estar falando somente dela nesse vídeo, depois eu vou gravar posteriormente outro vídeo que é a continuação desse. Não amanhã, né? Na próxima semana. Mas eu quero me atentar para essa parábola em específico. Ele começa então o versículo 1 de Mateus 25, que é uma continuação do sermão escatológico, falando assim, portanto, quer dizer, portanto, é um advérbio de ligação conectando o texto de Mateus 25 ao texto de Mateus 24. Então, ele já começa a fazer uma conexão. E ele diz, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias, saíram para encontrar-se com o noivo, ou seja, todas elas foram encontrar com o noivo. Só que ele fala, 5 delas eram sábias ou prudentes. Ele usa esse termo também. Mas as outras 5 eram inconsequentes ou imprudentes. Ou nécias, depende da sua tradução. Estou usando aqui a King James. A palavra aqui é interessante, fala inconsequentes. Entretanto, aí ele fala que as inconsequentes não pegaram as suas candeias. As que eram inconsequentes, ao pegarem suas candeias, não levaram óleo em reserva consigo. Entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. Levaram reserva. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. E à meia-noite ouviu-se um grito: eis que o noivo, saiam ao seu encontro. Eis que vem o noivo, saiam ao seu encontro. Então todas as virgens acordaram e foram preparar suas candeias. As inconsequentes recorreram então às sábias, deram um pouco do seu azeite, para que não nos falte, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Porém as sábias responderam, não podemos, senão nós também vamos ficar sem. Então vai aqueles que compram, aqueles que vendem, e comprai. Mas quando elas saíram para comprar, chegou o noivo. As prudentes então entraram para o banquete das núpcias, e as portas se fecharam. Bom, não vou terminar de ler todo o texto, mas aqui fala, né, que elas voltaram e ela bateram a porta e falou assim, eu nunca conheci vocês. Nós podemos olhar esse texto de um ponto de vista espiritual. Eu sempre analisei esse texto de um ponto de vista bem espiritual. O azeite é símbolo do Espírito Santo, sim, concordo. A luz também é símbolo do Espírito Santo. Mas eu quero trazer uma avaliação, uma visão de um lado de prudência e de um lado de planejamento. Porque essa primeira parábola fala de planejar-se para o retorno de um rei. O foco do texto, as palavras que mais aparecem no texto, porque quando você vai interpretar um texto, você tem que prestar atenção nas palavras que mais aparecem nesse texto. E as palavras que mais aparecem é inconsequência e prudência. Inconsequência e prudência. As inconsequentes e as prudências. Ou em outra versão, as sábias e as nécias. As sábias e as nécias. São as palavras que mais aparecem nesse texto aqui. Ou seja, o foco principal desse texto é o comportamento diante do retorno de alguém muito importante, que é necessário uma preparação para esse encontro, necessário uma preparação para chegar ao momento de um encontro com esse noivo. Então, esse texto, esse foco principal do texto da parábola das 10 virgens, ok? É planejar-se para algo. Planejamento para algo, para um grande evento, para um grande acontecimento, para algo que é grandioso, vai ser estrondoso, vai ser a nível mundial, toda a terra será abalada, né, com a chegada então do noivo, que vem buscar a sua noiva. E ele mostra bem claro nesse texto que nós devemos nos planejar, nos preparar para esse encontro. Ah, mas a preparação é só espiritual? Não, querido. A palavra de Deus diz em Tessalonicenses, capítulo 5, 1 Tessalonicenses 5, que nosso espírito, alma e corpo devem ser encontrados íntegros para apresentação na presença do nosso Senhor quando Ele retornar. Porque o texto de 1 Tessalonicenses 5 fala sobre o retorno de Jesus, todo ele. E ali ele fala sobre você apresentar tudo de maneira íntegra, ou seja, guardar tudo, planejar-se para permanecer vivo para o evento do retorno da volta de Jesus. E olha, eu pergunto para você, nesse tempo de pandemia, alguém se preparou para alguma coisa? Não. Muita gente foi pego de surpresa? Todos. Ninguém se planejou, ninguém se preparou para nada. E vou te falar, e a Bíblia chama isso de início das dores. É o começo das dores, é o princípio das dores. Ninguém
se preparou, né, para esse evento, né, que hoje nós vivemos na Terra no momento. E eu te pergunto, se essas são as primeiras dores, quem diria então quando vier as dores um pouco mais intensas com intervalo de tempo menor? Porque as dores de parto, que é o que assemelha o texto, a dor ela aumenta e o prazo entre uma dor e outra diminui, os prazos de contração. Então, hoje eu quero trazer aqui uma reflexão para que você reflita. Nem tudo você tem que levar para uma ótica espiritualista ou espiritualizar todas as coisas. Porque o Senhor Jesus também trouxe para nós prudência e não inconsequência. E ele nos adverte em vários textos. Acautelai-vos, vos preparai, estede despertos, vigilantes, né? Preparai, sejam prudentes. Não meçam consequências para fazer de tudo para se preparar para o retorno de Jesus. Não sei você, querido, mas em vista do arrebatamento, que eu creio que vai ser no final da grande tribulação, né? Uns creem que vai ser antes, outros creem que vai ser no final. Eu, particularmente, biblicamente, creio que vai ser no final. E isso tem relevância porque muitas pessoas, por conta de acreditar em algo, né, levam a vida inconsequentemente, como essas 10 virgens. Porque as 10 eram, aliás, como as 5 virgens, né, inconsequentes. Ou seja, eles não querem saber se vai ter alguma consequência nas atitudes do presente. Mas outros não, por crerem que Jesus voltará depois de toda a tribulação, no ressoar da última trombeta, como o texto original bíblico diz. Então eles se preparam de alguma maneira para passar esse período de alguma maneira, né, que o Senhor nos oriente para que nós possamos passar esse período. É óbvio que algo, né, mais importante desse período vai ser a sua vida espiritual. Ela é muito importante, ela é de extrema importância, mas não menos importante do que a sua vida familiar, a sua vida de relacionamento e a sua vida, vamos dizer, o seu corpo, a sua saúde, o seu físico, né? Manter todas as coisas no seu lugar e você não se deixar levar por algo que te leve a uma interpretação inconsequente de textos bíblicos, entende? Sábio é aquele que se prepara para o pior, mesmo que o pior não aconteça, entende? Vou repetir, sábio é aquele que se prepara para o pior, mas vive a sua vida, né, acreditando que Deus é misericordioso e o melhor vai acontecer. Porque Deus, ele é misericordioso, a sua misericórdia ela é infinita. Mas ele mesmo avisou, preparai-vos, sede prudentes. Amém? Eu quero fechar esse texto aqui falando para você. Avalie, eu não sei onde você mora, onde você vive, o que você faz. Mas planeje, não para você ter uma vida tranquila na terra, mas para que você possa permanecer vivo para o retorno do Senhor nos ares. Se planeje para encontrar com o Senhor. Amém? Shalom, fique na paz. E esse vídeo vai ter uma continuação, onde eu quero falar algumas coisas aqui interessantes, ok?